Vamos ao estudo do índice Bovespa. Esse estudo, que é realizado aos fins de semana e divulgado aos domingos, é um estudo um pouco mais completo do índice e também de alguns papéis. Vamos começar por Petrobras, depois vamos estudar o gráfico de Vale, depois algumas construtoras, né? A Tenda, a Rossi, depois vamos dar uma olhada no gráfico de Croton, em seguida Qualicorp, depois as siderúrgicas, começando por Usiminas, CSN, Gerdau e Metalúrgica Gerdau, e para finalizarmos vamos olhar os papéis dos bancos, começando por Santander, depois Banco do Brasil, Itaú e Bradesco. Com relação ao índice Bovespa, continua lateralizado nessa faixa de preço aqui. Dentro de lateralização, a gente não compra nem vende porque não há uma tendência definida. Essa lateralização no gráfico diário. Isso significa o quê? Para quem gosta de fazer swing trading, aquelas operações que duram alguns dias, algumas semanas, são operações curtas, operações especulativas de curto prazo, fica muito ruim, principalmente para os papéis que têm uma correlação muito grande com o índice Bovespa. Já fica um pouco mais difícil, porque alguns deles estão também lateralizados. Com relação ao índice Bovespa, gente, temos aqui uma resistência de curto prazo em 85.654 pontos. São esses topos aqui, ó. Depois, 86.120 pontos é uma resistência. Depois aquele topo lá em cima, 87.300 pontos, esse topo aqui, ó, ele exerce uma resistência. Tá? Para baixo temos suporte aqui em 83.200 pontos. Depois 82.800 pontos. Agora vamos estudar o gráfico de Petrobras, Petri 4, esse é o gráfico diário. Vejam que o papel está em uma região de suporte nas médias móveis. Aqui, nesse caso, R$ 21,00 é suporte. Esse papel, gente, tem resistência imediata em 21,90, dada por esse topo aqui. Caso rompa, lá em 22,19, 22,20, tem outra resistência, que é desse topo aqui. Caso continue subindo, tem a resistência bem importante em 22,62. Na minha opinião, esse papel Petri 4 fica interessante quando romper esses topos aqui, ó, deixados lá no comecinho de março, e se romper com aumento de volume aqui embaixo, fica bem interessante. O papel tem suporte, gente, além daquele que eu já mencionei, mais aqui embaixo 20,50 suporte, depois R$ 20,00 é outro suporte. Vamos olhar agora Vale. Vale 3. Vale que divulga o relatório de produção. Se não me falha a memória, vamos olhar aqui na agenda da semana. Vale divulga, está aqui, ó, divulga o relatório de produção e vendas no dia 16, na segunda-feira, né? Nessa segunda-feira, então, Vale já divulga o seu relatório. É importante ficar atento, porque isso aí pode impactar o preço do papel. Bom, vamos apagar esse estudo que está aqui. Vejam, o papel, gente, sobe, mas o volume cai. O ideal seria que esse volume estivesse subindo, junto com o papel subindo. Ok? Temos aqui uma divergência. Isso não é necessariamente ruim, tá? Mas nós temos que sempre olhar, o volume está aumentando, está subindo. Se o papel estiver subindo, perfeito, uma condição interessante para a gente colocar esse papel no nosso radar. Vale enfrenta resistência, já está enfrentando resistência, 45,14 é resistência desse topo aqui, ó. Caso rompa essa resistência, na minha opinião, a próxima parada é R$ 47,00, no topo deixado também lá no final do mês de fevereiro. Para baixo tem suporte da média móvel de 9 períodos, 43,80. Depois mais aqui embaixo, nesses topos, 43,48. Depois na média móvel, 42,74. A configuração gráfica neste momento de Vale é interessante,
mas o papel precisa recuar um pouquinho, porque já ficou afastado da média móvel, principalmente a de 21 períodos. Seria interessante que ele recuasse ou ficasse aqui andando de lado, lateralizado, que é uma forma de correção no tempo. Eu vou agora apresentar para vocês dois gráficos do setor de construção. O primeiro deles, a construtora Tenda. Tende 3, esse é o gráfico diário. Vejam que esse papel está numa clara tendência de alta. Vejam que ele tem um padrão. Toca na média móvel 21 períodos, sobe. Toca na média, sobe. Toca na média, sobe. E assim vai indo, né, gente? É um padrão que começou lá no final do ano passado, 2017, e o papel acaba de tocar na média móvel e agora congestionou. Na minha opinião, esse papel fica muito interessante se romper, se e somente se romper 26,76, 26,80. Tá? Se romper esses dois topos aqui que ele não conseguiu. Mas eu colocaria esse papel no radar. É importante observar que aquele rompimento que eu falei lá em cima tem de ser feito com aumento de volume, para que não seja um falso rompimento. O outro papel é Rossi, né? Reside 3. Veja, fez um fundo, congestionou aqui numa onda 2 complexa e, na minha opinião, fica muito interessante se romper esses dois topos aqui que o papel não consegue romper. Então, 6,70, 6 com essa região de 6,70, 6,75. Se romper com aumento de volume aqui embaixo, fica interessante porque pode buscar a região de R$ 7,00. Vejam aqui, ó, R$ 7,00, onde lá no finalzinho de fevereiro houve uma congestão. São papéis que eu deixo para vocês colocarem no radar de vocês, caso gostem de operar esse setor. Agora eu vou estudar o gráfico de Croton e depois Qualicorp, Qual3. Começando pelo gráfico de Croton. Percebam que Croton fez um novo fundo, a tendência até o momento é de baixa. Vejam que fez um novo fundo. Vamos começar de novo aqui. Vejam que Croton fez um novo fundo. Fez aqui um pivô muito curtinho de alta. E esse pivô a gente pode observar lá no gráfico de 60 minutos, o gráfico de hora em hora. Tá? Olhem aqui, ó. Sobe, faz a onda 2 e lança uma onda 3 para cima. Por que eu estou abordando esse gráfico no diário? Porque no diário nós temos que ficar atentos, se não vai haver aqui uma possível inversão da tendência. A tendência que era de baixa passará a ser alta. Para isso vamos traçar uma linha de tendência. Pega o topo mais importante, espicha essa linha, toca em 3 pontos. Vejam que o papel sobe e ele tem que fazer o que agora no gráfico diário? Tem que fazer uma onda 2 para baixo, preferencialmente acima da LTB, e depois armar o pivô de alta. O conjunto dos candles leva esse papel a subir e romper esse topo aqui em 14,34. Se romper, pode buscar R$ 15,00. É nisso que a gente tem que ficar de olho, tá, pessoal? Até o momento no gráfico diário, eu vejo aqui simplesmente uma onda 1. Tem que fazer a 2 e tem que armar a onda 3, fazendo esse movimento aqui que parece um N. Tá? Então, não estou dizendo que o papel está invertendo a tendência, estou dizendo que se fizer esse movimento aqui, pode começar a inverter a tendência. E aí, gente, é importante a gente ficar de olho, porque os ganhos, se ocorrer esse pivô de alta, podem ser consistentes. Tá? É uma hipótese para esse papel e eu deixo para vocês esse estudo, caso queiram aproveitar. O outro é Qualicorp. Qual3? Um papel que no ano de 2017, até metade do ano, era um papel excelente, subia muito. Depois, devido a notícias de que poderia haver mudanças no marco regulatório e depois que um dos grandes bancos resolveu reduzir o preço-alvo do papel, o papel despencou forte, né? Acho que foi o Credit Suisse,
aqui nesse dia, baixou o preço-alvo, o papel derreteu forte, né? A tendência claramente ainda é de baixa, mas o que eu destaco aqui não é o gráfico diário, é o gráfico de hora em hora. Vejam o gráfico de hora em hora, gente. Olha aqui, ó, onda 1, onda 2 para baixo. Parece aqui querer armar um pivô de alta que pode sustentar uma onda 3 para cima. Ok? É nisso que eu estou chamando a atenção. Não estou dizendo que vai acontecer, estou dizendo que há uma probabilidade. Então, se o papel arma um pivô e sobe rompendo esse topo aqui, rompendo a região de 23,30, com aumento de volume, fica interessante, porque o papel pode buscar a próxima resistência, R$ 24,00, 24,15. Esses topos aqui, ó. Ok? Deixo também para vocês como estudo, caso vocês queiram aproveitar. Agora o setor siderúrgico, começando por Gerdau. Setor siderúrgico volta novamente a ficar com o gráfico um pouco mais interessante. Vamos começar aqui por Gerdau, e o que eu posso dizer é o seguinte: esse papel já enfrenta uma resistência aqui em 16,70. Por quê? Olhem aqui, ó, tem um topo aqui, tem um outro topo aqui. Então, no curto prazo, resistência de curto prazo no gráfico diário, 16,70. Se romper, gente, a próxima resistência é lá em 17,30. Por quê? Porque tem essa região toda aqui, ó, que foi uma resistência que o papel, um topo, né, que o papel não conseguiu romper lá no comecinho de março. Bom, lá é um possível alvo, ok? Para baixo aqui está cheio de suporte. Tem suporte aqui R$14, R$16 é suporte. Tem suporte na média móvel 21 períodos, 15,68. Depois essa região aqui de R$15 também é suporte. Agora vamos estudar o gráfico de Metalúrgica Gerdau, Goal 4. É um gráfico parecido, né, gente? Ele enfrenta aqui no curto prazo uma resistência. Essa resistência aqui é dada por esse topo. Tem uma outra resistência lá na região de R$8, esses topos aqui, ó. Depois um pouquinho mais em cima, 8,30. É uma outra resistência desse topo aqui, tá? Então, esse papel, se continuar subindo, com aumento de volume aqui embaixo, pode buscar o topo deixado lá no final do mês de fevereiro, tá? 8,30. Esse papel tem suporte aqui na média móvel de 21 períodos, 7,28. Depois mais aqui embaixo, 6,93, R$7 é uma região de suporte. Agora vamos ver o gráfico de Usiminas. Usim 5, esse é o gráfico diário. A tendência clara aqui é de baixa. Esse papel divulga balanço esta semana. Vamos dar uma olhada aqui na agenda da semana. Está aqui, ó, sexta-feira, divulga já o resultado do primeiro trimestre. O que tem que prestar atenção nesse gráfico, gente? Bom, região de suporte, R$10. Chegou numa região de suporte, voltou a subir e já enfrenta a resistência imediata aqui em 10,72, dada pela média móvel de 21 períodos, essa linha azul mais forte, tá? Depois tem R$11 outro suporte. Tem que ficar prestando atenção se esse papel repica, cai, faz um recuo e arma um pivô para cima, ou se esse papel repica, bate lá, sente a resistência e volta a cair. Se perder essa região de R$10, o papel pode ficar bem mais feio, porque o próximo suporte relevante é 9,55, na minha opinião, onde tem esses topos aqui deixados lá em novembro do ano passado. Vamos ver agora CSN, Siderúrgica Nacional. Esse aqui, gente, está lateralizado nessa faixa de preço aqui, ó, tá? Que vai entre R$9 e 8,22. Ok? Papel dentro de uma congestão. Tem uma resistência imediata 9,10. Suporte na média móvel 21 períodos, 8,62. Depois 8,39. Para finalizarmos, vamos estudar os papéis do setor financeiro, os bancos, dos grandes bancos. O gráfico mais interessante para mim
Sambi11, Santander, as units, toda vez que o papel toca na média móvel, sobe, toca na média móvel, sobe, toca na média móvel, sobe. É um padrão que começou lá em dezembro do ano passado e continua. Vejam, tocou na média móvel agora recentemente e voltou a subir, mas encontrou aqui uma resistência do que? Resistência desse topo aqui, R$ 39,97, R$ 40. Resistência bem importante. Então, é isso que eu chamo a atenção de vocês para essa resistência. R$ 40. Se o papel rompe isso com aumento de volume, fica muito interessante. Tá? O rompimento de R$ 40 com aumento de volume, tá, pessoal? Porque é o volume que justifica a tendência. Veja, esse papel encontra suporte imediato na média móvel 21 períodos, 38,30, depois 37,88. Agora, Banco do Brasil, BBAS3. Clara tendência de baixa no gráfico diário. Tá? Esse papel está pertinho de uma região de suporte, 37,14, onde nós temos esse fundo aqui. Ó. Então, o papel pode até repicar. Se repicar, tem aqui a resistência de 39,42, pode ser um alvo. Depois, média móvel 21 períodos, que agora se comporta como resistência, em 40,50. Bem, esse papel aqui, vejam que as médias estão apontando para baixo. Então, é um papel que, do ponto de vista gráfico, no diário, ele já não está tão bom, tá, gente? Porém, no gráfico semanal, para quem olha um horizonte de tempo maior, ele pode ficar interessante se, e somente se, deixar aqui um candle que indica uma alta e outro candle de máximas e mínimas maiores nas próximas semanas. Tá? Vejam que a tendência ainda é de alta no gráfico semanal. E no gráfico semanal ele apenas fez até agora somente uma correção, essa queda aqui é uma correção lá no gráfico semanal, que se aproximou já da média móvel de 21 períodos. Então aqui é um ponto interessante para ele armar um pivô de alta, com alvo onde? Com alvo R$ 44,00, tá, gente? Vejam que essa região de 37,26, 37,20, né? Ela é onde passa a média móvel 21 períodos e é onde nós temos esse topo. Então, é um suporte bem importante no gráfico semanal. Tá? Então, o que eu deixo para vocês, como para vocês observarem nos estudos, se vai deixar aqui um candle de alta na próxima semana e outro candle justificando essa alta, e se o volume aqui embaixo vai aumentar. Tá? Isso no gráfico semanal. Então, embora no gráfico diário esteja ruim, no semanal pode vir a ficar interessante. Agora, ITUB4, Itaú, papel com maior peso na carteira teórica do índice Bovespa, lateralizado, né, gente? Lateralizado. O papel tem um suporte bem importante, 49,46. Depois aqui em 50,33 também é suporte. Para cima, nós temos uma resistência imediata, 52,26. Para finalizarmos, BBDC4, Bradesco. Bom, Bradesco fez um novo fundo e, na minha opinião, tem um suporte ainda um pouquinho mais embaixo, 33,27. Para cima, resistência das médias móveis, R$ 35,00 é uma resistência imediata. Se continuar subindo, próxima resistência imediata em 35,43. Depois, lá naquele topo, em 36,55. Tá bom, pessoal? Vou parar por aqui, a voz já está acabando. Nos vemos na próxima quarta-feira, quando a gente faz o estudo de atualização do índice Bovespa. Até lá!